Bom dia, mais um Café com Reflexão e hoje gostaria de ler com vocês, ou para vocês, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ontem ainda falei sobre a dupla revelação, a revelação da palavra viva e a revelação da palavra escrita. E falei com vocês acerca da fé cristã, falei para vocês acerca da fé cristã, que a fé cristã com certeza chegou a vocês por uma forma de mensagem oralizada. E quando a gente pega esse conceito de oralidade ou da fé oral, a gente vai pegar aqui com os primeiros pais da igreja que tem o seu colégio apostólico, vamos dizer assim, os seus 12 apóstolos, né? Depois 12, bem pelo contexto do que substituiu Judas também, o Matias. E a gente vai perceber que estes 12 homens, eles eram judeus e por uma questão de tradição judaica mesmo, tudo que eles sabiam eram do conceito da oralidade da palavra, porque a cultura judaica, ela propunha que a criança tinha que já ser ensinada desde criancinha, desde tenra idade, acerca da palavra de Deus, agora do ponto de vista visual, do ponto de vista do tato, do ponto de vista mesmo da própria consciência da condução do lar. A Bíblia manda escrever versículos bíblicos e atar e pôr nos umbrais das portas, para que as crianças já pudessem começar a olhar por ali, já aprendendo. E dentro da cultura judaica também, tirando esse período aqui que a gente chama de Talmidim, em que as crianças eram ensinadas mesmo, eram discipulados para aprender a palavra de Deus. Posteriormente, estas crianças, chegando ali próximo de 13 anos, faziam um ritual de passagem, deixando a vida de criança e começando a vida de adulto necessariamente, que hoje a gente ainda encontra dentro da sociedade judaica chamado Bar Mitzvah, ou iniciação da lei, os filhos da lei, aqueles que de fato já podiam começar a aprender a lei porque já tinha deixado ali a sua condição de criança. Mas qualquer criança no mundo judaico, ela já conhecia bem a palavra de Deus pela oralidade dos pais, ou por tudo aquilo que os próprios pais já transmitiam dentro do lar cristão. E ainda hoje tem um conceito, uma peçazinha chamada de mezuzá, que todo judeu ele prega na porta da casa mesmo, e quando ele vai sair, ele pega a mezuzá, que é uma espécie de amuleto, eu diria assim, que contém versículos da Torá, da Tanakh, da Bíblia do Velho Testamento mesmo, e ele beija, e ele faz ali uma oração rápida antes de sair, para que tudo possa dar bem. Depois, quando ele chega, o mezuzá ainda está ali pendurado também, é fixo. Pega o mezuzá de novo, põe na testa, beija, agradece a Jeová por ter chegado com saúde ou mesmo cansado, mas depois de uma lida, de uma jornada de trabalho, coisa assim. E com isso a tradição judaica transmite pela oralidade aos filhos esta cultura do Evangelho ou da Torá de Moisés mesmo, da lei judaica, e que posteriormente os 12 apóstolos, sendo judeus, e a primeira comunidade aqui dos filhos de Israel, na sua totalidade, quase totalidade também, eram de judeus, e eles pegam esta mesma proposta para estarem transmitindo o Evangelho. A cultura judaica é forte do ponto de vista da oralidade, e estes primeiros discípulos que são de origem judaica, eles continuam forte na oralidade, pegando aqui referências do Velho Testamento, Salmos, não é? Algumas referências messiânicas, livro de Isaías, por exemplo, citando para aqueles que eles estavam querendo levar a mensagem do Evangelho, evangelizar, e mesmo assim
pegava isso como já uma palavra escrita, era o que se tinha, e posteriormente eles começavam a transmitir oralmente tudo aquilo que aconteceu no ministério de Jesus, da sua morte, da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua ascensão, de sua promessa que havia de voltar, para conscientizar pessoas acerca do Evangelho ou para evangelizar povos acerca da salvação. Com isto, a gente vai pegar este segundo contexto de fala, que traz justamente esta proposta, a beleza de Deus para com a humanidade. Porque faz com que um povo seja protegido pela lei, pela palavra de Deus, com a cultura da lei, principalmente da oralidade, para posteriormente Jesus nascer naquele contexto e ter a certeza que aquele povo saberia, mais do que qualquer povo na face da terra, transmitir quase que fidedignamente tudo que tinha acontecido com Jesus e transmitir isto por um período aí, né? Então a gente pega aqui Jesus tendo sua ascensão aos céus por volta da era cristã, 33 da era cristã, até o primeiro escrito da Bíblia mesmo, por volta de 63 da era cristã, 53 da era cristã, perdão. Então um período de 20 anos, esse pessoal falando do Evangelho, pregando a salvação, falando que Jesus era o Messias, o Cristo do Deus vivo mesmo, que veio para redimir as nações, os povos, sem nada escrito, meramente pela oralidade, pela capacidade de falar daquilo que havia anteriormente ouvido dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos, mas dentro desse conceito da oralidade fidedigna de um judeu, ou de quem tinha nascido no berço judaico e que sabia muito bem o que era esse conceito da oralidade. E com isto fica esta proposta para cada cristão, ainda falei ontem para vocês, pregue o Evangelho em todo o tempo e, se necessário for, use as palavras, é frase de Francisco de Assis. O cristão que não fala, que não transmite, que não tem esta mensagem do Evangelho de forma oralizada, assim como recebeu, assim como de fato teve seus primeiros passos na fé cristã pela oralidade, não pela Bíblia necessariamente, pela oralidade, é de suma importância a compreensão de que cada cristão tem que levar esta mensagem do Evangelho nesta mesma magnitude. É sempre bom, talvez, até dar o seu próprio testemunho de conversão e, sobretudo, honrando aqueles que foram os agentes de evangelização da sua vida para te levar aos pés de Jesus, dentro de uma proposta viável de que aquilo que você recebeu dos seus evangelizadores, vamos dizer assim, que trouxe a mensagem do Evangelho, é o que você vai estar transmitindo também, agora com requintes de detalhes, porque você partiu da oralidade para a compreensão da palavra de Deus e aquilo que foi transmitido no início de forma oral para você, agora você recebe também de forma oral, você pesquisa isto pela Bíblia mesmo, é a forma dogmática da fé, e aí com isto você consegue transmitir para aqueles que precisam serem alcançados também da mesma forma que você o foi. E ainda deixando esta compreensão de que a fé cristã, ela é uma fé revelada. O Deus que se revela ao mundo na pessoa do seu Filho, o Deus que se revela ao mundo na pessoa da sua palavra escrita também. Então a gente vai pegar esta palavra escrita e esta palavra viva, e tudo isto são argumentos para que você possa de fato absorver, trazer para o coração e posteriormente levar esta mensagem àqueles que ainda não ouviram e que carecem de serem alcançados pela graça do Senhor. Então, mais esta reflexão, e amanhã eu vou estar dando continuidade nesta fala, e queria que vocês olhassem aí, deixassem o like, deixassem comentário, os que são inscritos
continue visualizando a página. Os que não são inscritos, faça sua inscrição, porque isso de alguma forma vai nos ajudar bastante a estar levando esta proposta do Café com Reflexão com mais certeza de que de fato estamos caminhando por uma proposta certa. Deus os abençoe neste dia e que seja o seu dia repleto de bênçãos do Senhor. Beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz. O Senhor seja convosco nesta manhã.